Foi o Senhor quem procurou Adão. E foi o Senhor quem expulsou Adão do paraíso. Pois é o Senhor quem bota para dentro do paraíso de novo. É Ele quem vai buscar quem Ele quer no paraíso. Então, irmãos, a minha alma andava longe dos caminhos de Deus. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Cantamos agorinha, deixa a luz do céu entrar? Pois é, João em sol, dó. Cantado nas igrejas Assembleia de Deus. Mas essa é a nossa realidade. Nós éramos cegos, perdidos, pecadores inimigos de Deus. Continuamos pecadores, só que agora transformados em amigos de Deus pelo sangue de Cristo e no poder do Espírito Santo. Por isso não há mais nenhuma condenação. Os que estão em Cristo, não há mais condenação. Esse canto trata disso. As provas que eu já passei, nós estamos passando por provas e estejam certos, passaremos por prova muito pior no nosso país. Não tem nenhuma dúvida. Disse Jesus lá na tribulação, isso é só o começo das dores do Brasil. Então, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações ainda por cima, acusações do vil tentador. Mas a gente consegue, no poder do Espírito Santo. Contra bastante poder pra vencer.
nada, e ver que o passado ficou pra trás. Os Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não entra mais. Eu canto pra glória de Deus. Tua condenação nada tem, está em ti, Jesus. Justa vida coberta está pelo sangue que cresceu na cruz. É certo que tropas virão, investidas do meu pecador. Tua condenação nada tem, está em ti, meu Senhor. Está em ti, Meu amigo Jumales, faça uma oração ainda de louvor a Deus, no mesmo espírito. Amém. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esta noite, por essas canções entoadas, ó Pai, engrandecendo e louvando o teu santo nome, ó Deus. Abençoa essa palavra, ó Pai, que nós iremos escutar agora, ó Deus, e aprender mais de ti, ó Deus. Nos abençoe e nos guarda, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, por causa de uma pregação que eu ouvi de um pastor presbiteriano e eu achei errada, então essa mensagem do boletim que trata dos dízimos, do ensinamento sobre os dízimos, e os irmãos sabem que normalmente a mensagem do boletim é o mesmo tema da mensagem pregada, mas hoje, noite de Santa Ceia, eu resolvi chover no molhado, pregar a mesma coisa. E a Bíblia chove no molhado desde o Gênesis até o Apocalipse. Então nós vamos falar, por que o verbo se fez carne? Hoje de manhã nós já falamos aqui algo. Por que o verbo se fez carne? Então vamos ler Mateus, capítulo 1, versículo 21. Depois a gente anda um pouquinho para frente para ler João, no capítulo 1, logo a introdução do capítulo 1, versículos 1 a 3 e o 14, só. A gente vai só ler 5 versículos. Então, Mateus, capítulo 1, versículo 21, sobre o menino que ia nascer de Maria, o anjo diz assim, no versículo 21. Mateus 1, 21. Ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo estava falando para José, que Maria dará à luz um menino e lhe porás o nome de Jesus, que significa Salvador, salvação do Senhor. Por quê? Exatamente por isso, porque ele vem salvar o seu povo dos pecados deles. Aí vamos lá para João, o último evangelho, só o início do evangelho. João capítulo 1, os 3 primeiros versículos e o 14. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Que o Senhor Deus nos abençoe a entender e a ouvir de novo o que normalmente se chama de chover no molhado. Está chovendo no molhado, está dizendo a mesma coisa o tempo todo. Pois é, a Bíblia diz a mesma coisa o tempo todo. Então nós já falamos outras vezes aqui que os 4 evangelhos, como nós os temos na Bíblia, nessa ordem aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não foram os primeiros escritos cristãos transmitidos à igreja primitiva. Não foram os evangelhos, embora eles estejam aqui na Bíblia colocados em primeiro lugar. Não foram eles. Nós sabemos que Jesus escolheu e preparou os seus discípulos, comissionou-os como apóstolos, mandou que eles saíssem pregando do jeito que eles aprenderam com ele, caminhando e ensinando. E eles passaram a pregar o que Jesus lhes ensinara. Porém, eles não produziram literatura, pelo menos no primeiro ano de ministério deles. Eles não produziram literatura, não. Quem primeiro produziu literatura cristã foi o apóstolo Paulo. A primeira escritura do Novo Testamento, as primeiras escrituras, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Algumas das suas cartas, ele mandou, discipulando as igrejas, muito antes dos evangelhos. E ele nem era do colégio apostólico. Mas Paulo era doutor da lei, profundo conhecedor do Velho Testamento, e também recebeu do próprio Cristo, como ele diz em diversas ocasiões, pelo seu encontro místico que ele teve com o Senhor, no princípio na estrada de Damasco, e depois outros encontros místicos que ele chega a dizer que esteve no terceiro céu, ou seja, ele esteve no trono do Senhor. É isso que quer dizer essa expressão terceiro céu. Como ele diz, não sei se em espírito ou como foi isso, mas eu estive lá. Pois bem, irmãos, os ensinamentos dos apóstolos, como se lê no livro de Atos, geraram reação contrária dos próprios judeus. Porque os ensinamentos de Paulo diziam que a lei já havia sido cumprida, que agora era pela fé, a pregação. O caso de Gálatas fala muito isso o tempo todo. Aos romanos também, mas a primeira carta, provavelmente foi a de Gálatas, uma das primeiras, ele diz isso: por que vocês estão voltando para a lei? Ou seja, Paulo pregava, criava a igreja, ensinava os irmãos, como ele andava para outra, aí os judaizantes vinham e desfaziam, ou começavam a desfazer tudo que ele tinha feito. Isso antes dos evangelhos. Então, Paulo foi fundador de muitas igrejas, e como ele estava lá já na outra igreja, tinha notícia de que aquela que ele deixou há algum tempo atrás já estava, como eu digo para os meninos aqui, voltando de marcha ré para trás, para observar as regras da lei, porque isso é que os salvava. Então Paulo mandava carta para eles: que é isso? Vocês foram convertidos pela fé ou pela lei? Então Paulo explicava isso para eles, doutrinando aqueles irmãos, disciplinando e discipulando aqueles irmãos através de suas cartas, para que eles não se deixassem levar por falsos ensinamentos dos judaizantes, dos falsos mestres. Portanto, irmãos, das cartas de Paulo que estão no Novo Testamento, sem nenhuma dúvida, várias delas, não sei exatamente quantas, lá nas Bíblias de estudo, no final, quando diz a época em que cada livro do Novo Testamento foi escrito, dá para você... Aquilo não é exatamente aquelas datas, mas dá para a gente ver quantas cartas de Paulo circularam entre as igrejas antes dos evangelhos. E esses evangelhos, por sua vez, também foram cartas endereçadas a algumas igrejas. O evangelho de Lucas, especificamente, foi endereçado ao excelentíssimo Teófilo. Ilustríssimo, excelentíssimo Teófilo. O livro de Atos também, que foi uma carta também. Então, irmãos, essas cartas eram contando a história de Jesus. Conquanto os evangelhos não sejam livros de biografia, mas contando, eles contam a história de Jesus ali, o que interessa. O que Jesus fez, como Lucas diz no seu evangelho: ô Teófilo, estou escrevendo para dizer o que Jesus começou a ensinar e a fazer. A carta, livro de Atos, o que os seus apóstolos continuaram a ensinar e a fazer. Muito bem. Então, irmãos, era isso. Era ensinando, contando a história de Jesus, o que realmente aconteceu. Como Lucas diz, eu fiz uma pesquisa acurada, ou seja, minuciosa. Quem Jesus realmente era. O que Jesus realmente fez. E os ensinamentos de Paulo era contestando, não só dele, mas dos outros apóstolos, contestando as heresias existentes
dentro da igreja, por mestres dentro da igreja às vezes. Ensinos falsos a respeito da salvação, a respeito de Cristo, a respeito da santificação. Então, irmãos, o último evangelho a ser escrito foi o de João. O primeiro, segundo a tradição, e segundo nós temos escrito em qualquer estudo teológico, foi o de Marcos, que não foi discípulo de Jesus, não era do colégio apostólico, mas segundo a tradição também foi Pedro quem deu todas aquelas informações para Marcos, que foi seu filho, seu discípulo filho, ele chama meu filho Marcos. O segundo, Mateus, lemos aqui um versículo. O terceiro, Lucas, e o quarto, João. Pelo menos essa é a ordem mais comum. E o Evangelho de João, como ele trata de uma explicação muito mais espiritual do que os outros, ele já começa contradizendo uma heresia que existia na época da igreja de que Jesus não era Deus. Ou então que ele era Deus, mas não era homem. E por isso ele começa afirmando logo que no princípio era o Verbo, lá na criação. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vemos aqui, versículo de 1 a 3. Eis porque o Verbo se fez carne. A nossa língua pátria, português, ela nos ensina que verbo é a palavra que expressa uma ação. Eu ando, então eu tenho que andar para provar que eu ando. Senão eu vou ficar falando aqui eu ando o tempo todo e não acontece nada. Que nem a tolice dos está amarrado em nome de Jesus. Quem amarrou? Quem amarrou? Com quem ele amarrou? Está amarrado? Sim, quem amarrou, meu amigo? Quando foi que ele amarrou? Em que instante? Eu tenho dito para vocês aqui, já disse várias vezes, vou dizer de novo. É como você ficar na frente de um prato de comida e dizer, está comido em nome de Jesus. Não coma não, para você ver o que vai acontecer. Nadinha. Pois é, então o verbo é uma palavra que expressa uma ação. Está acontecendo alguma coisa, ou vai acontecer alguma coisa, ou já aconteceu alguma coisa. Quem é que expressa isso? Um verbo. Sempre. Sempre. Então, irmãos, quando Deus dizia, haja luz, foi acontecer? Houve luz. Quando ele disse, haja firmamento, o que foi acontecer? Houve firmamento. Quando ele disse, ajuntem-se as águas, o que foi acontecer? Ajuntaram-se as águas. Apareça a porção seca. Repare que tudo tem um verbo aqui. Haja firmamento, haja luz, apareça a parte seca, apareça, é um verbo, ajuntem-se, é verbo. E esse verbo era Jesus, era o Deus Filho. Esse verbo que exprimiu cada ação. A palavra que materializou a criação era o Deus Filho. Por isso João afirma que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, tanto na esfera da criação, quanto na esfera da redenção. Aí em João 1,14, como nós lemos, está escrito que o verbo, esse verbo lá do princípio, estava com Deus e que era Deus, e que fez todas as coisas. Esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Com que propósito? Lemos lá em Mateus 1,21. Ele virá, filho da Maria, da tua mulher, José, para salvar o seu povo dos pecados deles. Foi para isso que Jesus veio. Irmãos, nós precisamos considerar essas coisas. Está chovendo molhado, pastor? Eu sei que é. Para os salvos não é chover molhado. Para os salvos não é chover molhado. É poder de Deus para nos manter nessa trajetória de pecadores. Irmãos, eu vivo dizendo isso aqui. A pessoa que não tem convicção de que é um miserável pecador nunca foi convertido. E provavelmente nunca será, se estiver dentro da igreja já. Então, irmãos, Deus ter se tornado um homem para nos salvar. É isso que os não crentes têm dificuldade de entender. Jesus, o Cristo de Deus, é eterno como o Pai. Ele sempre existiu, mas para cumprir o plano eterno de Deus, da Trindade, para a salvação dos seus eleitos, de fato, ele tornou-se um de nós.
um de nós em relação a todas as coisas, com exceção do pecado. Porque somente Deus poderia vencer o pecado. Somente Deus poderia vencer a morte. E somente como homem ele poderia fazer isso. Somente como homem ele poderia morrer. Deus não pode morrer. Então, para morrer, ele teve que virar um homem para morrer. E como Deus ressuscitou? Foi o Espírito Santo. Deus é eterno. Aí, para passar por esse processo que é humano do pecado, ele teve que ser um homem. E a única coisa que ele não experimentou foi exatamente o pecado. É por isso que o Deus Filho veio ao mundo como homem, para salvar o seu povo dos pecados deles. Ao longo da história da igreja, esta verdade tem sido uma pedra de tropeço para muita gente. Nascido de mulher, embora de maneira miraculosa. Não dá para entender isso não, mas não dá mesmo. Intelectualmente e cientificamente, não dá para entender. Como é que uma virgem dá luz a um filho? Não dá para entender isso. Foi de forma miraculosa. Aí quem não aceita milagre, porque eu não posso provar milagre cientificamente, então pronto, não aceite. Mas quem aceita a palavra do Senhor, quem recebe essa iluminação, a luz. Eu era pobre, perdido, pecador, cego, não entendia nada. Agora eu entendo. Ele nasceu como ser humano, ele nasceu como um bebê. Ele virou uma criança, um adolescente, um jovem, tornou-se um homem adulto, portanto, passou por tudo que um ser humano passa aqui na terra. Comeu, bebeu, cansou-se, chorou, dormiu, alegrou-se, sentiu fome, sede, irou-se. Teve compaixão. Enfim, o Verbo de Deus encarnou e experimentou todas as nossas necessidades e todos os nossos sentimentos. Jesus orou. E como Jesus orava? Às vezes as pessoas não dizem para nós, predestinado? Presbiteriano, predestinado, para que tu ora? Eu pergunto, pelo mesmo motivo que Jesus orou. Ele não era predestinado também? Ele não veio aqui exatamente com um fim específico? E ele não orava o tempo todo? Pois é, por esse mesmo motivo que eu oro. Aí se ele não souber o motivo, está complicada a vida dele. Está muito complicada a vida. Se ele souber qual é o motivo, aí está muito complicado. Então, irmãos, Jesus orou, Jesus leu as Escrituras. Mas as Escrituras não eram dele mesmo, não era ele a Escritura, para que ele leu? Leu. Ele leu as Escrituras enquanto estava aqui como homem. Explicou essas Escrituras. Explicou essas Escrituras. E para fazer a vontade do Pai, para justificar pecadores eleitos, sofreu e morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Foi sepultado, ressuscitou, tudo segundo as Escrituras, como Paulo diz a Romano. Ele veio segundo a Escritura, morreu segundo a Escritura, ressuscitou segundo as Escrituras. Porém, nesse processo, em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus enquanto esteve aqui na terra, bem como agora, depois de ressuscitado e no seu trono da glória junto com o Pai, em nenhum momento deixou de ser homem. A humanidade assumida por Jesus, ele não a deixou mais. Por isso que ele é o primogênito lá no céu. Nós iremos do mesmo jeito. Irmão, nós precisamos considerar essas coisas. Isso não é conversa de carochinha, não. Ou é? Ele continua lá com o corpo, à direita do Pai, intercedendo por nós, como está escrito em Romanos 8:34. Continua sendo o mesmo homem que nasceu de Maria. Só que agora, com o corpo já transformado, o que acontecerá conosco também? Na glória do Pai, o que acontecerá conosco também? Ele prometeu isso. As pessoas podem não saber disso, irmãos. Ou podem saber e não acreditar. Ou podem até acreditar na conversa, mas não aceitar esse negócio. Mas esta é a revelação bíblica. Este é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. E que é pedra de escândalo, pedra de tropeço para os que não são eleitos. Desde que o Verbo se fez carne, Jesus, o Cristo de Deus, o Deus homem ao mesmo tempo. A partir dali, quando ele passou a existir como homem,
não deixou mais de ser homem. E essas duas naturezas nunca se confundiram, nem se confundem no seu propósito de salvar o seu povo eleito. Irmãos, eu estou terminando de ler a história da igreja, tintim por tintim, desde os apóstolos até agora. Olhe o que isso deu de confusão ao longo da história da igreja, essas duas naturezas de Cristo. Que era Deus e era homem. Não, ele era Deus, se era Deus não era homem. Se é homem, então não é Deus. O que deu essa confusão, o que deu de confusão, o que morreu de gente por causa disso. Deus não é Deus de confusão. Ou você aceita, ou não aceita. Quem aceita é o que foi convertido, porque não dá para aceitar, como Paulo disse, é loucura. Quem aceita é o convertido, quem não aceita não vai aceitar nunca. Não tente convencer uma pessoa não crente que você não vai conseguir isso. Quem faz isso é o Espírito Santo. Apenas fale para essa pessoa. Se ela quiser, bem. Se não quiser, vire as costas e vá-se embora. Foi isso que Jesus mandou. É exatamente esse mistério maravilhoso que qualifica Jesus como mediador entre Deus Santo e os homens pecadores. O fato de ele ser Deus. Eu às vezes crio na minha cabeça a figura de Jesus no meio, segurando de um lado, como ele está à direita de Deus, então ele está segurando a mão de Deus com essa mão. E com a outra segurando nós. O pecador, ele é o mediador. Você não tem condição de chegar a Deus, meu amigo. Tem que ser através de mim. E por isso ele se fez carne. Por isso ele é o único que pode se identificar conosco, porque é homem. E é o único que pode nos levar a Deus, porque ele é Deus. O escritor aos Hebreus nos diz claramente: temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, exatamente porque, como nós, ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Hebreus 4,15. Que maravilha, irmãos! Isso não é história de carochinha. Ou nós cremos nisso pela iluminação do Espírito Santo, ou não tem jeito. Ou não tem jeito. E eu digo de novo, embora isso pareça chover no molhado, nós precisamos considerar essas coisas. Porque o Verbo se fez carne. Ele é sensível à aflição do seu povo. Foi ele mesmo quem disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda bem que ele disse passais. Ele não disse ficais em aflição. Passais por aflição. João 16:33. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que ele venceu o mundo? Porque era Deus. Como homem, ele venceu o mundo. Mas ele também era Deus. Em Hebreus 2,18, ele diz de novo, o escritor: pois naquilo que Jesus mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hoje eu estava mostrando para os meus meninos sobre o pecado. Sempre a gente bota a culpa no diabo. Ah, é o diabo que é culpado. Não. O pecado, a tentação é você. Lembra de 1 Coríntios 10,13? Não vos sobreveio tentação que não seja humana. A tentação é sua, é humana. É você que quer pecar, não é o diabo não. É você. Não vos sobreveio tentação que não seja humana. Portanto, não bote culpa a ninguém do seu pecado. Mas Deus é fiel. E juntamente com a tentação vos proverá livramento para que a possais suportar. Percebe o que quer dizer isso, irmãos? A tentação é sua, mas o poder para vencê-la é divino. É isso que está escrito nesse versículo. Jesus passou por essas tentações e venceu. Por isso ele é poderoso para nos auxiliar nesse processo. Ele é fiel e justo, e juntamente com a tentação vos proverá livramento para que a possais suportar. É isso. Eu já disse para você, a Bíblia diz a mesma coisa o tempo todo, em todo lugar. É chover no molhado. É chover no molhado. É chover no molhado. Para quem é crente não é não. Para quem é crente é poder de Deus, para ir deixando você com uma fé cada vez mais robusta. Um conhecimento de Deus cada vez maior, consequentemente um temor cada vez maior desse Deus. Uma adoração cada vez mais centrada nesse Deus. Irmão, se não for esse o processo, sinto muito, a sua conversão é falsa.
Vocês sabem que eu não levanto o astral de ninguém. Eu digo o que a Bíblia diz. O negócio de levantar astral é a astúcia humana que induz ao erro. A Bíblia nos chama a atenção o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ele se compadece dos nossos sofrimentos, da nossa fraqueza, porque ele passou por isso e venceu. Ele sabe como é que vence. Ele tem poder para vencer. Por isso que as tentações são nossas. Mas o poder para nos livrar dessas tentações é dele. Lembra do sem mim nada podeis fazer? Pois é. João 15, 5. Então, irmãos, porque o Verbo se fez carne? Exatamente, ele é o exemplo perfeito para as nossas vidas. Ele disse isso. Eu dei o exemplo para que vocês façam do mesmo jeito. Foi ele mesmo também, irmãos, através do seu apóstolo, quem permanece nele deve andar assim como ele andou. 1 João 2,6. Jesus é o padrão de santidade que devemos observar. Às vezes o irmão, porque o irmão tal diz, é ele o seu modelo? É porque o pastor tal diz, é ele o seu modelo? Se o seu modelo não for Jesus, meu amigo, está complicada a sua vida. Essa pessoa que você está apontando o dedo é igualzinha a você. Ou você é igualzinha a ela. A diferença está na graça de Deus, só. Então por que o Verbo se fez carne, irmãos? Nós precisamos seguir os seus passos, andar como ele andou. A única coisa que realmente caracteriza um cristão é a sua vida de santidade crescente. Já falei para os irmãos, a única coisa que evidencia a sua conversão é a obediência à palavra de Deus. Não há outra coisa. Você pode ser o maior santarrão do mundo. Pastor, bispo, apóstolo, o que você quiser, querubim. Se você não andar em santidade de vida, de acordo com a palavra de Deus, você é um falso, hipócrita. E levando meio mundo de gente atrás de você. O que é pior. Então, queridos, o que nos resta? Sede santos como eu sou santo. Santifiquemo-nos, pois, como ele é santo. Porque o Verbo se fez carne, devemos ver o nosso corpo mortal. Esse corpo mortal e fraco como nós conhecemos, irmãos queridos, Jesus assumiu esse corpo. Como se diz aqui na Paraíba, ele assumiu essa porcaria de corpo. Então vejam que dignidade Jesus nos deu. Ele assumiu um corpo igual ao nosso. Jesus não se envergonhou de assumir um corpo corruptível, tanto que ele morreu. Só que ele ressuscitou. Esse corpo que era como o nosso, quando ressuscitou, já era um corpo incorruptível. Um corpo que subiu para a sua glória. E prometeu que vem nos buscar. Por isso Paulo aos Coríntios pergunta, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito? Como é que vocês estão entregando vossos corpos à prostituição? Jesus não se envergonhou de levar para o céu esse corpo. Como eu disse, Jesus, depois que assumiu a natureza humana com o corpo, ele não tem, nem se desfez, nem tem como se desfazer mais desse corpo, porque esse é o decreto eterno de Deus. E nós vamos chegar lá iguaizinhos a ele. Porque o Verbo se fez carne e morreu a nossa morte. Sendo Deus, ele ressuscitou. Com o mesmo poder que criou. Haja luz, haja firmamento, o mesmo poder. Romanos diz isso, Paulo diz isso em Romanos, diz isso em Coríntios, diz isso em Efésios. Efésios, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que nos convence e nos converte. E a pessoa pensa que sou eu que me converto. Você pode criar o mundo? Você pode ressuscitar alguém? É graça, irmãos, é graça. É graça. O Verbo se fez carne
Morreu a nossa morte, exatamente para que vivamos a sua vida. Tem um canto que nós cantamos aqui. Pois morreu a nossa morte para termos a sua vida. Ele ressuscitou e garante que nós vamos ressuscitar com ele. Paulo explica isso aos Coríntios, explica aos Tessalonicenses. Ele ressuscitou para garantir que nós vamos ressuscitar com ele no último dia. Quando ele nos vier buscar em glória, com o séquito de anjos, e nos levar para a sua glória, a glória eterna que ele sempre teve com o Pai. Abriu mão dela exatamente para vir aqui, como homem, para morrer a nossa morte e ressuscitar para que tenhamos a sua vida. E assim nós iremos para a glória eterna do Pai. Meu Deus do céu, isso não é história da carochinha não, isso não é chover no molhado não. Irmãos queridos, nós não podemos deixar de considerar essas coisas. Isso parece um ensinamentozinho, sabe? Mas isso aí é coisa muito primária. É um ensinozinho muito primário isso aí eu já sei. Ah, é? A sua vida demonstra que você já sabe? O seu testemunho de vida é uma prova de que você já sabe de tudo isso? Se não for, aí é que está complicada a sua vida mesmo, porque sabe e não vive. Aí é que está complicada mesmo. Então, meus filhos, não podemos deixar de considerar essas coisas tão primárias, tão rudimentares da fé cristã. Enquanto estivermos neste mundo, usemos todo o nosso ser, todos os nossos esforços, os nossos corpos, nossas mentes, nossos corações, nossos afetos, tudo para a glória de Deus. Porque um dia, Jesus, o Verbo que se fez carne, nos levará para o céu. E sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus. Eu acho que esse é o título do livro, né, João? Eu acho que é. Eu dei um livro para o João agora esses dias. Eu acho que o título do livro é isso. Sem santidade ninguém verá a Deus. Um dia Jesus virá nos buscar. E nós sabemos, sem ser santo, ninguém entra no céu. Não dá para se santificar depois que entrar lá, não. Só entra santo. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. E nós vamos para o céu com esse corpo, só que transformado, que nem o de Jesus, do mesmo jeitinho. Glorificados como Ele, pela glória eterna do Pai, para habitar na mesma glória eterna do Pai, juntamente com Ele. Esta é a esperança do verdadeiro crente. Não é chover no molhado. É isso que nos move, que nos mantém. Portanto, irmãos, porque o Verbo se fez carne? Foi por isso. Porque Ele passou por todas essas dificuldades para isso, para nos ensinar, para nos mostrar. Eu venci. Eu vim buscar vocês. Vocês são meus. E não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Nós sabemos de todas essas coisas. Então para que você está dizendo isso, pastor? Não é chover molhado? É não. Essa é a esperança do verdadeiro crente. E essa esperança o move a viver em santidade de vida cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque o meu alvo é ser igual a Cristo. E eu vou ser igual a Cristo, porque Ele vai fazer isso. Foi para isso que Ele se fez carne. Que Deus, pela sua graça, pelo seu poder, nos conceda força cada vez maior, um entendimento cada vez maior, e uma força cada vez maior para honrar o Verbo que se fez carne, a fim de que vivamos já neste mundo, corrompido ainda, com um corpo corrompido ainda, corrupto ainda, corruptível, aliás, mas já fortalecido no Senhor e na força do seu poder, que nós possamos viver assim o tempo inteiro, para louvor da sua glória. Amém.